Durante quase 3.000 anos, o nome atravessou impérios, guerras e civilizações. Homero, o poeta que deu ao mundo Aquiles, Heitor, Helena, Penélope e Odisseu. Considerado o autor da Ilíada e da Odisseia, retratado como um poeta cego que teria caminhado pela Grécia recitando histórias sobre heróis e deuses. Sua imagem foi reproduzida em estátuas e seu nome aparece na capa de milhões de livros. Mas existe um problema. Não sabemos como era o seu rosto, não sabemos onde nasceu, não sabemos quando morreu, e nem sequer existe um consenso de que ele realmente tenha existido. E se a Ilíada e a Odisseia não tiverem sido compostas pela mesma pessoa? Fica comigo até o final, porque vamos investigar por que Homero foi representado como um poeta cego, entender como poemas com quase 28.000 versos atravessaram uma longa tradição oral e descobrir por que o poeta mais famoso da antiguidade quase não deixou nenhum vestígio da sua própria vida. Eu sou o João e esse é o nosso quadro Por Trás da História. Quando imaginamos Homero, normalmente vemos um homem idoso, de barba longa, cego, talvez segurando uma lira enquanto recita seus poemas diante de uma multidão. Essa imagem se tornou tão conhecida que parece uma descrição histórica, mas não é. As esculturas de Homero que chegaram até nós foram produzidas muito depois da época em que ele supostamente viveu. Nenhuma delas foi feita por alguém que pudesse ter visto seu rosto. Então, de onde surgiu a imagem do poeta cego? A resposta pode estar dentro da própria Odisseia. No poema aparece Demócrito, um cantor respeitado, inspirado pelas musas e privado da visão. Ele se apresenta diante da corte dos feácios e emociona Odisseu ao narrar acontecimentos da Guerra de Troia. Ou a tradição pode ter surgido de uma mistura de poesia e simbolismo. Um homem capaz de enxergar o mundo físico podia ser apresentado como alguém capaz de enxergar aquilo que os outros não viam, como os deuses, o passado e o destino dos homens. Mas existe outro mistério. Diferentes cidades como Esmirna, Quios, Colofão, entre outras, afirmavam ser o local de nascimento de Homero. Ser reconhecida como a terra natal do maior poeta do mundo grego significava prestígio. Mas essa disputa também revela uma coisa importante. Ninguém parecia saber com certeza de onde Homero vinha. E essa ausência de informações fica ainda mais estranha quando comparamos com outro poeta antigo, Hesíodo. Ele é geralmente situado no mesmo período amplo de Homero. Nos poemas atribuídos a ele, surge uma voz que menciona sua família, o lugar onde vivia e algumas experiências pessoais. Não que isso sirva como uma autobiografia moderna, mas ao menos encontramos uma figura que parece falar sobre si mesma. Homero não. Homero desaparece completamente atrás de suas histórias. Não diz quem eram seus pais, não conta onde viveu, não explica como aprendeu sua arte. É como se o maior poeta da Grécia tivesse criado 2 universos inteiros e depois apagado a si mesmo de dentro deles. Quanto mais tentamos descobrir quem foi Homero, menos esse homem parece ter existido. Mas talvez estejamos procurando da maneira errada. E uma descoberta arqueológica pode nos ajudar a entender por quê. Séculos antes da provável época de Homero, durante o período que associamos à Guerra de Troia, os gregos micênicos já conheciam a escrita. Nos palácios de Pilos, Micenas, Tebas e Cnossos, escribas registravam informações em pequenas tábuas de argila. A escrita utilizada era linear B, e hoje conseguimos ler parte desses registros. Mas o que encontramos neles não são poemas, são registros administrativos. Azeite, animais, trabalhadores, armas e oferendas aos deuses. E existe uma razão curiosa para essas tábuas terem sobrevivido. Muitas eram registros temporários, que provavelmente não foram produzidas para durar. Mas quando os palácios foram destruídos pelo fogo, o calor endureceu a argila. O incêndio que destruiu aquele sistema acabou preservando suas contas. Depois do colapso do mundo micênico, a linear B desapareceu. Durante alguns séculos, praticamente não encontramos evidências de escrita em língua grega. Mas ainda assim, as histórias continuaram vivas. Não na argila, mas na memória. Eu tenho aqui meus exemplares da Ilíada e da Odisseia. Para quem também quiser conhecer as obras, vou deixar na descrição o link do box com as edições que estou utilizando. Caso você compre por ele, eu posso receber uma pequena comissão, sem nenhum custo adicional para você. É uma forma de apoiar o trabalho do canal enquanto ele ainda não é monetizado. Hoje, os versos estão impressos. Posso abrir esse livro amanhã, daqui a 1 ano, e encontrar as mesmas palavras. Mas durante muito tempo, essas histórias não pertenciam ao papel, pertenciam às pessoas que as contavam.
Durante gerações, cantores percorriam comunidades e palácios narrando histórias sobre heróis antigos. Os gregos chamavam esses cantores de aedos. Eles não eram simplesmente atores com roteiro decorado. Conheciam os personagens, dominavam as histórias e sabiam como manter o ritmo do poema. Também possuíam várias frases prontas que os ajudavam a continuar a narrativa. Os aedos podiam reconstruir a história durante a apresentação. Ela permanecia reconhecível, mas as palavras podiam variar. Uma passagem podia crescer, outra podia ser encurtada, um detalhe podia aparecer numa versão e desaparecer em outra, e talvez nunca tenha existido um único poema original, mas sim uma tradição, e cada representação era uma nova forma de trazê-la à vida. Mas isso cria um problema enorme, porque se muitas gerações participaram da preservação e da transformação dessas histórias, onde termina a tradição e começa Homero? Por volta do século 8 a.C., os gregos adaptaram o alfabeto utilizado pelos fenícios. Isso aconteceu aproximadamente no mesmo período em que muitos estudiosos situam a formação da Ilíada e da Odisseia, mas ainda não sabemos exatamente como esses poemas se transformaram em textos escritos. Homero sabia escrever? Ditou os versos para outra pessoa? Um cantor compôs oralmente enquanto escribas registravam sua apresentação? Ou diferentes versões foram sendo fixadas e modificadas ao longo do tempo? Não temos a resposta. Também não sabemos em qual material os poemas foram registrados pela primeira vez. Se foram em papiro ou talvez em tábuas enceradas, o fato é que nenhum original sobreviveu. Os primeiros papiros homéricos que chegaram até nós são de séculos depois da provável composição dos poemas, e alguns apresentam versos ou variações diferentes. Isso indica que a escrita não congelou imediatamente a obra numa única versão definitiva. Por exemplo, a Ilíada não conta toda a Guerra de Troia. O poema acompanha um período relativamente curto. Seu centro é a ira de Aquiles, e para que isso fizesse sentido, os gregos provavelmente já conheciam o restante da história. O poema não precisava explicar quem era Helena ou por que os gregos estavam diante de Troia. A plateia já conhecia aquele universo. A Ilíada não é a história inteira da guerra, é a história de uma ira e das mortes provocadas por ela. Na Odisseia, acontece algo parecido. O poema não começa quando Odisseu deixa Troia. Quando a narrativa começa, ele já está desaparecido há muitos anos. Grande parte das aventuras que associamos à Odisseia só aparece depois, quando o próprio Odisseu conta o que viveu. Então Homero não parece ter reunido toda a tradição troiana. Pelo contrário, entre centenas de personagens, episódios e versões, escolheu focar em temas específicos. Na Ilíada, a ira de Aquiles e suas consequências, e na Odisseia, um homem tentando recuperar sua casa, sua família e sua própria identidade. É provável que Homero não tenha construído todo aquele universo, mas sim que tenha escolhido 2 momentos dentro dele e revelado tudo o que esses momentos poderiam significar. Outros poemas antigos narravam a origem da guerra, a morte de Aquiles e a destruição de Troia. Essas obras faziam parte daquilo que hoje chamamos de ciclo épico, mas quase todas desapareceram. Restaram fragmentos, referências e resumos produzidos muito depois. E as histórias continuaram mudando. O famoso calcanhar vulnerável de Aquiles, por exemplo, não aparece na Ilíada. A versão em que sua mãe o mergulhou no rio Estige, deixando apenas o calcanhar vulnerável, por ser o ponto por onde ela o segurava, surge em fontes muito posteriores. É possível que algumas dessas versões tardias tenham preservado tradições antigas, mas aquilo que hoje chamamos de História da Guerra de Troia não veio de um único poema. É um mosaico. Algumas peças vieram da Ilíada e da Odisseia. Outras vieram de poemas perdidos, e outras foram preservadas ou transformadas por autores gregos e romanos que vieram séculos depois. Mas ainda resta outra pergunta. Se a Ilíada e a Odisseia fazem escolhas tão específicas, as duas foram realmente compostas pela mesma pessoa? As obras parecem olhar para o mundo de formas muito diferentes. A Ilíada é dominada pela guerra, pela honra e pela glória que o guerreiro quer alcançar mesmo sabendo que causará sua própria morte. Enquanto que a Odisseia fala sobre sobrevivência, inteligência, identidade, família e o desejo de voltar para casa. Essas diferenças fizeram alguns estudiosos acreditarem que os poemas não poderiam ter sido compostos pelo mesmo autor. E essa não é apenas uma dúvida moderna. Na antiguidade, estudiosos conhecidos como separadores já defendiam que a Ilíada e a Odisseia pertenciam a autores diferentes. Mas também existiam aqueles que acreditavam que um único poeta era perfeitamente capaz de criar obras distintas. Talvez a Ilíada fosse o trabalho de um Homero mais jovem,
interessado em uma narrativa de honra e glória, e a Odisseia de um Homero mais velho, agora interessado na saudade, na família e no retorno. São possibilidades fascinantes, mas não temos como prová-las. E foi esse conjunto de incertezas que nasceu aquilo que hoje chamamos de questão homérica. Homero realmente existiu? Foi um único poeta? As duas obras pertencem à mesma pessoa? Ou os textos que chegaram até nós são resultado de uma longa tradição, modificada por várias gerações? Uma das primeiras referências diretas ao nome de Homero, preservadas até hoje, aparece nos fragmentos de Xenófanes de Cólofon, que viveu entre o final do século VI e o início do século V a.C. Xenófanes menciona Homero e Isíodo ao criticar a forma como os dois representavam os deuses. Talvez Homero desapareça sempre que tentamos encontrá-lo, porque estamos procurando um escritor moderno no mundo em que uma história podia pertencer a uma comunidade inteira. Então Homero nunca existiu? Não é isso que podemos afirmar. Talvez tenha sido um único homem, ou talvez Homero tenha se tornado o nome de várias vozes que jamais seriam lembradas individualmente. Mas essa incerteza não diminui sua importância. Se Homero foi um único homem, recebeu histórias transmitidas durante séculos, e encontrou nelas dois recortes capazes de atravessar quase 3.000 anos. Talvez a pergunta correta não seja apenas: Homero existiu? Talvez seja: quantas pessoas precisaram existir para que Homero pudesse nascer? Agora quero saber sua opinião. Me conte aqui nos comentários. E se você ainda não assistiu aos episódios em que investigamos como Homero descreveu Helena e Aquiles, deixei a playlist completa desse especial no card aqui em cima. E no próximo domingo, o nosso Cinedark continuará a série especial sobre Odisseia. Depois de conhecer Odisseu antes de Troia, vamos entrar na guerra que mudou completamente seu destino. A guerra marcada pela ira de Aquiles, pela resistência de Heitor, pelos planos de Odisseu e pela queda de uma das cidades mais famosas da mitologia. Se esse conteúdo te prendeu até aqui, não deixe de curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar nossa série especial desde o início. E até a próxima quarta-feira aqui no Por Trás da História. Corta!